Olá amigos, vou agora resolver a ficha de trabalho número 4, onde vamos trabalhar algumas ferramentas do GIMP, como a escala, o mover, uma camada, o texto, a parte do texto. Vamos também ver novamente a parte mais específica das camadas e também a parte dos filtros. Para isso, vão ter que descarregar dois ficheiros e arrastá-los para dentro do GIMP. Eu vou começar por pegar neste ficheiro, Portas do Sol, e vou novamente arrastar para dentro do GIMP o fecheiro brasão. Portanto, neste momento tenho aqui no lado direito, como podem confirmar, tenho duas camadas, sendo a que neste momento está selecionada é a do brasão. Okay? Se quiserem podem pôr um pouco maior a imagem para poder ver melhor o trabalho que vão realizar, com a rodinha do rato, com a tecla de controle pressionada, e podem aumentar e diminuir o zoom do vosso trabalho. Neste caso, a primeira questão que se pedia, depois de terem os ficheiros no ambiente de trabalho do programa GIMP, a primeira questão que se pedia era que o brasão, esta camada que neste momento está selecionada, eu pudesse utilizar a ferramenta escala. Okay? Também tenho essa opção aqui no escalar imagem e também tenho aqui esta ferramenta do lado esquerdo, que é a ferramenta escala. Se eu agora der um clique num canto da imagem, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da imagem. Ok? Bom, também posso trabalhar em termos de pixels, a altura e a largura, assim como também aqui neste caso, neste exercício, o que se pedia era para aumentar para 115% do seu tamanho. Ou seja, vai haver aqui um pouco, vai ficar um pouco maior, cerca de 15%. Neste caso, vou selecionar a medida que quero. Podia ser outra medida, podia ser em pixels, mas quero em percentagem e que eu só tenho que digitar 115 por 115. Os valores, se repararem, não ficam exatamente milimetricamente os mesmos, o valor que eu introduzi, o 115, mas podem deixar assim, que não tem problema rigorosamente nenhum. E agora, para terminar a tarefa, só tenho que dar um clique em escala. E, portanto, neste momento, a imagem ficou um pouco maior do que aquilo que estava. Em seguida, aquilo que se pretende é que esta imagem fique no canto superior esquerdo da imagem, ou seja, fique localizado neste canto aqui. Neste caso, eu posso utilizar uma ferramenta que é a ferramenta Mover, que está aqui também na nossa caixa de ferramentas. E agora, apenas uma dica é que esta imagem que aqui está tem aqui uma parte desta imagem que é, no fundo, uma parte transparente. Ok? Então, se eu agora der um clique, eu estou a mover é a parte de baixo. Ok? Portanto, fica esta dica. Eu vou fazer Ctrl Z para anular a última tarefa que eu fiz. E, portanto, sempre que isto aconteça e que queiram mover, devem ter cuidado em dar o clique e mover numa zona onde realmente a imagem não tenha transparência. Neste caso, eu vou aproveitar para dar aqui um clique então no meio. Claro que também tenho que ter a certeza que é esta a camada que está selecionada, mas já era essa. E se eu der agora um clique, ela já vai aqui para o canto superior esquerdo, sem problemas. Portanto, fica aqui esta dica que é importante, que é utilizando a ferramenta Mover, eu devo ter o cuidado para não dar um clique e arrastar numa parte em que essa imagem tenha uma transparência. Okay? Depois, era pedido ainda para que pudessem escrever o título da cidade, e para isso vamos também utilizar uma nova ferramenta, que é a ferramenta Texto, que está aqui do lado esquerdo, onde eu posso selecionar o tipo de letra que eu pretendo. Portanto, eu não vou agora estar aqui com grandes alterações, mas podem aqui depois escolher para o tipo de letra que pretenderem. O tamanho, que posso também aumentar e diminuir. E também a cor. Neste momento a cor que aparece aqui é a cor que está selecionada para o primeiro plano. Ok? Portanto, eu também posso vir aqui escolher, por exemplo, aqui
cor vermelha, e se repararem, a cor do primeiro plano também ficou logo automaticamente para a cor da escrita. Depois tenho aqui algumas formatações de alinhar o texto ao centro, à esquerda, à direita, o justificado. Ok? Portanto, todas estas opções estão aqui, assim como o espaçamento entre linhas ou o espaçamento entre os caracteres. Ok? Portanto, neste momento eu já selecionei aqui esta ferramenta, selecionei a cor, o tamanho tudo bem, pode ser este, 100, e eu agora só tenho que dar aqui um clique. E então vou começar a escrever Santarém. Okay? Portanto, mais uma vez aparece também aqui uma janela de formatação, quase parecido com as aplicações do Office, quando queremos formatar ou quando acabamos de escrever alguma coisa. Está bem? Neste caso, eu posso novamente, e com o rato, selecionar uma letra, duas ou toda a palavra, ok? E neste caso podia pôr até mais, aumentar ou diminuir o tamanho desta palavra, assim como as outras formatações, por exemplo, aqui esta do lado esquerdo, que é o espaçamento entre caracteres. Se eu aumentar o espaço entre os caracteres, claro que a palavra vai passar a ocupar um espaço maior, ok? Bom, basta-me dar agora então um clique numa ferramenta, da nossa caixa de ferramentas, não é? Acabei de escrever e, se repararem, neste momento já tenho 3 camadas. A imagem inicial, a imagem que no fundo é a imagem de fundo, a grande, não é? Depois tenho o brasão e tenho agora, então, aqui a palavra Santarém. Portanto, e são estas 3 camadas que compõem, neste caso, o nosso trabalho. Sendo que eu sempre, quando escrevi, não ficou logo alinhado o texto com o brasão, mas também posso mais uma vez ir à ferramenta mover, ok? Ter a certeza que realmente é essa a camada que está selecionada e mais uma vez ter este cuidado. Se eu dou agora aqui um clique para mover, eu movo a de baixo. Portanto, vou fazer Ctrl V para anular a tarefa que eu fiz e, portanto, tenho que ter o cuidado de mover em cima de algo que tenha alguma cor. Neste caso, aqui, se eu agora mover, dei aqui no T e já posso alinhar aqui com este. Okay? Mais ou menos aqui, ao centro. Está bom. Okay? Certo? Bom, neste caso, portanto, já vimos a ferramenta escala, já vimos a ferramenta do mover e já vimos a ferramenta do texto. Okay? Neste caso, vamos ainda terminar esta ficha utilizando mais uma ferramenta. Neste caso, não é bem uma ferramenta, mas são os filtros que eu tenho disponíveis para utilizar no tratamento destas imagens. Neste caso, eu vou utilizar um filtro artístico e tenho aqui um deles, um dos vários filtros, é o Water Pixels. Então é isso que eu vou selecionar. E aquilo que eu neste caso não fiz bem foi que tinha a camada selecionada, a camada texto. Então o que é que eu devo fazer? Vamos cancelar. Vou selecionar a camada Portas do Sol, que é a camada de baixo, que é essa camada então que eu pretendo aplicar um filtro. Filtro artístico, Water Pixel, e agora com o tamanho do Super Pixel, que aqui está 32 e que eu pretendo que alterem para 20. Portanto, podem reduzir este valor para 20. E agora dou um OK. Esta tarefa às vezes pode demorar aqui alguns segundos. OK? E neste caso eu já tenho então o meu filtro aplicado a esta imagem. E foi este o filtro e o efeito que passei a ter nesta imagem. Ok? Portanto, temos aqui alguns conceitos. Penso que de uma forma simples, mas são conceitos importantes. Okay? Conceito de camadas, filtros e as ferramentas escala, mover e texto. Ok? E até ao próximo vídeo. Obrigado.